O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. A paz do Senhor Jesus. A profissão da fé. Este é o último vídeo do parágrafo 5, a comunhão dos santos, do artigo 9, do capítulo 3, creio no Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. A comunhão entre a Igreja do céu e a da terra. Os 3 estados da Igreja. Até que o Senhor venha em sua majestade, e com ele todos os seus anjos, e, tendo sido destruída a morte, tudo lhe seja submetido, alguns dentre os seus discípulos peregrinam na terra, outros, terminada esta vida, são purificados, e outros, finalmente, são glorificados e contemplam claramente o próprio Deus Trino e Uno, assim como Ele é. Todos, porém, comungamos, embora de modo e grau diversos, no mesmo amor de Deus e do próximo, e todos entoamos ao nosso Deus o mesmo hino de glória. Com efeito, todos os que são de Cristo e têm o seu Espírito formam uma só igreja, e nele estão unidos uns aos outros. E assim, de modo nenhum, se interrompe a união dos que ainda caminham sobre a terra com os irmãos que adormeceram na paz de Cristo. Mas, antes, segundo a constante fé da Igreja, essa união é reforçada pela comunicação dos bens espirituais. A intercessão dos santos. Os bem-aventurados, estando mais intimamente unidos com Cristo, consolidam mais firmemente a Igreja na santidade. Eles não cessam de interceder a nosso favor diante do Pai, apresentando os méritos que na terra alcançaram, graças ao mediador único entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A nossa fraqueza é assim grandemente ajudada pela sua solicitude fraterna. Não choreis, que eu vos serei mais útil depois da morte e vos ajudarei mais eficazmente que durante a vida. São Domingos. Quero passar o meu céu a fazer o bem sobre a terra. Santa Teresa do Menino Jesus. A comunhão com os santos. Não é só por causa do seu exemplo que veneramos a memória dos bem-aventurados, mas, ainda mais, para que a união de toda a Igreja no Espírito aumente com o exercício da caridade fraterna. Pois, assim como a comunhão cristã entre os cristãos, ainda peregrinos, nos aproxima mais de Cristo, assim também a comunhão com os santos nos une a Cristo, de quem procedem, como de sua fonte e cabeça, toda a graça e a própria vida do povo de Deus.
A Cristo, nós o adoramos, porque Ele é o Filho de Deus. Quanto aos mártires, nós os amamos, como a discípulos e imitadores do Senhor. E isso é justo, por causa da sua devoção incomparável para com o seu Rei e Mestre. Assim, nós possamos também ser seus companheiros e condiscípulos. A comunhão com os defuntos. Reconhecendo claramente esta comunicação de todo o corpo místico de Cristo, a Igreja dos que ainda peregrinam venerou com muita piedade, desde os primeiros tempos do cristianismo, a memória dos defuntos. E, porque é um pensamento santo e salutar rezar pelos mortos, para que sejam livres de seus pecados, por eles ofereceu também sufrágios. A nossa oração por eles pode não só ajudá-los, mas também tornar mais eficaz a sua intercessão em nosso favor. Na única família de Deus, todos os que somos filhos de Deus e formamos em Cristo uma família, ao comunicarmos uns com os outros na caridade mútua e no comum louvor da Santíssima Trindade, correspondemos à íntima vocação da Igreja. Resumindo, parágrafo 5, a comunhão dos santos. A Igreja é comunhão dos santos. Esta expressão designa, em primeiro lugar, as coisas santas, sancta, e antes de mais nada, a Eucaristia, pela qual é representada e se realiza a unidade dos fiéis, que constituem um só corpo em Cristo. Este termo também designa a comunhão das pessoas santas, sancti, em Cristo, que morreu por todos, de modo que o que cada um faz ou sofre por Cristo e em Cristo reverte em proveito de todos. Cremos na comunhão de todos os fiéis de Cristo, dos que são peregrinos na terra, dos defuntos que estão terminando a sua purificação e dos bem-aventurados do céu, formando todos juntos uma só igreja. E cremos que nesta comunhão o amor misericordioso de Deus e de seus santos está sempre atento às nossas orações. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.